Olá pessoas, tudo bem com vocês? A gente que gosta de ver filmes, séries, a gente sempre repara que tem cenas que tem cores bem predominantes, fortes. Às vezes é um filtro, nossa, o cara botou um filtro, que é pra dar um estilinho, né? Tá vendo? Isso daí é totalmente por acaso pra deixar bonito. Não, é proposital. Especialmente em grandes produções, filmes, séries, porque a imagem, né, que você busca numa fotografia, numa produção audiovisual, você vai montando ela como se fosse um layout, não só com ângulos, lentes, luzes, mas com cores. E as cores despertam sentimentos diferentes nas pessoas. Então quando você tá no cinema e você vê uma cena que tem muito tom de vermelho, ela pode significar uma coisa. Um tom de azul pode significar outra coisa. Tons predominantes de rosa. Ah, a produção colocou assim porque achou que é bonitinho. Você estuda isso daí em publicidade, inclusive, para poder usar isso a seu favor. E através das cores, muitos cineastas conseguem contar histórias, às vezes não falando nenhuma palavra, só com cores na tela, já dando aquela sugestão para você. Hoje eu quero fazer um estudo de caso aqui, de cores, vou falar sobre mais ou menos a emoção que cada uma desperta, comparando com cenas de cinema. Aproveitando que eu tô fazendo esse vídeo aqui em parceria com a Asus, para ter um monitor OLED aqui para servir de referência, para não ficar lembrando, eu tô olhando aqui. E eu vou me aprofundar nesse assunto depois da vinheta. Primeiro, deixa eu falar especificamente sobre psicologia das cores. Essa tal experiência que a gente tem com as cores, eu olho uma cor X e eu tenho um sentimento Y. Isso não é uma verdade absoluta universal. O tom azul ele desperta no cérebro, não. Isso tudo é baseado em experiência. A natureza tem o tom verde predominante, a gente vai começar a associar automaticamente o verde à planta e à natureza. Se o nosso céu é azul, você automaticamente vai associar a cor azul a coisas que remetam ao céu e coisas que estejam ligadas a esse tema. A gente faz muito associação de experiência humana do que a gente vê, isso fica, sabe? Eu acho que assim, antes de eu começar a me aprofundar nesse assunto, eu acho que eu tenho que definir os sentimentos de cada cor. Eu vou listar cada cor aqui, eu vou deixar, não todas as cores no espectro de cores, mas as principais. Começando pelo vermelho, que é a minha cor favorita. Lembra que eu falei, a gente associa muito a experiência. Então o vermelho, a primeira coisa que você pensa em vermelho é sangue, ou de repente fogo. Ele é uma cor que representa meio que uma intensidade. Paixões, amor, ódio, os dois podem ser representados vermelho. O erotismo, da sedução. Até fala aqui, né, quando o sangue sobe pra cabeça, o rosto fica vermelho. Isso pode acontecer com nervosismo, raiva, cachaça, emoções fortes em geral. Do ponto de vista da publicidade, o vermelho, como ele é são fortes emoções, cores intensas, assim, você vai ver ele associado a marcas que querem promover essa vida intensa ou de viva com emoção, mas que não necessariamente significa um risco de vida imediato. Por exemplo, Coca-Cola, viva intensamente, é um sabor tal. Inclusive o vermelho é muito associado à comida também. Não é comum você ver uma comida azul. Vermelho sendo emoção intensa ou perigo. Você vê que isso fica muito claro, por exemplo, você vê essa cena de 2001, quando o protagonista está indo para desligar o computador, a inteligência artificial. Save. Stop. É um perigo iminente, sabe? O vermelho tá pontuando bastante isso. O quanto aquela cena ali significa, o quanto aquilo ali é nocivo, ou perigoso, ou errado, ou proibido. Só do cara entrar numa sala e começa a ter uma luz vermelha, a gente automaticamente vai associar que ele tá fazendo uma coisa que é proibida. Erotismo? Não por acaso, quando você vê Star Wars, você tem o sabre azul e o vermelho. O vermelho é do Dark Side. Você também associa ao proibido, mas eu digo mais, pra quem sabe como funciona o lance da força, como é o Sith, o Jedi, quem cai pro Dark Side, pro lado sombrio da força, se entrega às emoções. A ordem dos Sith, eles são extremistas. Eles se deixam levar totalmente pelas emoções. É a raiva, é o amor. Eles se entregam ao amor, eles se entregam à raiva, é tudo muito extremo. Por isso que o vermelho representa tão bem o Dark Side. Ao contrário do sabre de luz mais comum do Jedi, o azul. O azul é o oposto do vermelho. Tanto no espectro de cores, se você for ver, mas também no emocional que a gente se relaciona com ele. É uma cor muito associada à paz. A cor do céu muitas vezes é a cor do mar, então a gente automaticamente associa muito o azul à imensidão. E a imensidão é uma sensação que também pode transmitir não só paz, como também erotismo, equilíbrio. E aí você começa a associar com o sabre de luz azul do Jedi. O Jedi, ele não é dos sentimentos extremos, é o contrário. O Jedi busca o equilíbrio. E você vê como essa cor ela é oposta do vermelho, e a gente usa isso constantemente. Não só sabre de luz. Naquela cena do Kylo Ren, quando ele tá na ponte ali com o Han Solo. É muito bem feita essa cena, porque assim, o Kylo Ren, até aquele momento, ele tava na dúvida se ele realmente voltava pra luz ou ele caía no lado sombrio. I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. E isso é colocado nessa cena através da iluminação. Tem a luz vermelha que tá do lado do rosto dele, né, representando o lado sombrio, e tem uma luz que tá vindo lá de fora, mas que tu vê que quando cai no rosto dele, ela dá um tom azulado. Mostra a divisão do personagem.
Isso já tinha acontecido antes em Star Wars, no Retorno de Jedi, quando o Luke tá ouvindo o Darth Vader falando ali, o rosto dele também tá dividido com duas luzes, que é o conflito. Assim, ele quer manter aquela atitude passiva de não atacar o Darth Vader, mas ele tá com raiva, ele quer sentar o cacete no Darth Vader ali com o sabre de luz, porque ele tá atazanando. Mas por sorte dele e da galáxia, ele controla os sentimentos. E ele não se entrega totalmente ao lado sombrio. Mas o azul também pode te levar para um estágio meio de frieza, né? Você associa o frio, solidão. Por isso que o azul também ele é muito associado à depressão. Até porque se você for parar no conceito da depressão, é isso. É você se sentir sozinho, longe de tudo, desconectado de tudo, sem vontade de fazer nada. Então os cineastas eles podem brincar com essas cores para às vezes botar uma cena toda azulada só para denotar que a pessoa tá se sentindo isolada, tá em depressão. Agora, por ser uma cor tranquilizante, é comum você ver na publicidade as pessoas usarem essa cor pra passar justamente essa calma. Tu vai ver hospital, ou então produto de limpeza. Ele acaba passando essa impressão de integridade, lealdade, sei lá, uma seguradora. Provavelmente eles vão usar uma cor azul pra passar esse tom confiável. Eu vendo vocês agora, eu tô vendo vocês azuis, porque eu confio que vocês vão deixar um like nesse vídeo. Vocês estão indo no like desse vídeo aqui, que é tão rápido. Pra você é uma coisa, pra gente é agora. Demonstra essa atitude de confiança. Tô confiando que você vai ajudar o nosso trabalho aí, tá? E aí, falando um pouco de design, é muito comum você pegar alguma cena de cinema e você vai ver a paleta de cores da cena ali embaixo, alguma coisa assim, né? Quando as pessoas estão estudando design. E essa paleta de cores muitas vezes é planejada mesmo. Às vezes tem tríade, ou então as cores são cores similares, cores vizinhas, né? No espectro de cores são cores vizinhas. Mas quase sempre você trabalha com cores que são opostas ali no espectro. E se você for ver, pegando o espectro de cores como se fosse um círculo mesmo, que na maioria das vezes ele é representado assim, se você traçar uma linha de uma cor para outra, você vai ver qual é a cor que é a cor oposta. Normalmente essas cores que são diretamente opostas, elas trabalham bem. Não à toa o meu cenário tem muitos tons de vermelho e azul, tô muito no laranja também. Nas luzes que estão em mim, a coisa aqui, então laranja mistura muito com esse azul esverdeado ou verde azulado, que é uma combinação muito comum nos filmes de cinema, que eles chamam de teal and orange. E aí se você for mexer ali no espectro, azul e vermelho, ou então tu começa a ir pro vermelho, tu começa a empurrar ele pro amarelo. O amarelo vai combinar muito com o roxo. Ah, Gaveta, mas essa combinação de cores que você faz normalmente é consciente? É. Se você for ver, quando eu falei de Thor, alguma coisa assim, e eu sabia que tinha um Loki, tinha muito a ver. Eu tava com a camiseta do Loki, ele tem muito amarelo, então eu botei o meu cenário amarelo e roxo. Não à toa, quando você vai ver a série do Loki, também tem muito roxo. Inclusive, nesse link que eu tô passando, tem uma arrumação de cores ali, que é muito legal você ver como é que ele dá a sugestão do título do que é aquela combinação de cores e você meio que associa mesmo. Ele bota lá a frieza, aí você vê mais ou menos como é que é a cor. No vermelho, bota a combinação do calor, tá ali, só tem o vermelho, amarelo e laranja. O erotismo, tu vê que tem vermelho também, mas já botou preto, botou roxo, botou rosa, tal. A palavra faz sentido quando mostra essa arrumação de cores. E isso se reflete na produção dos filmes. Quando você vai montar uma cena, às vezes você faz o concept art da cena ou não, mas isso tudo é passado pro departamento de arte. Então toda aquela pré-produção do filme é isso, sabe? O pessoal que faz design de cenário, os figurinistas, eles vão procurar tanto roupas quanto elementos de cena que tenham cores que estejam dentro da paleta que foi escolhida para passar a emoção que o cineasta quer passar. Isso é pensado. Saiu um vídeo recentemente do Castanhari, excelente, dele falando sobre o novo cenário dele. Eu não vou falar que eu fiquei com inveja do seu cenário inspirado em steampunk, não. Nem um pouco. Filha da puta. Mas você vê como é que é legal. Ele pensou no cenário, ele viu um concept tal, fez lá. Ele criou uma paleta de cores e ele usa essa paleta de cores até no figurino dele. As roupas que ele tá usando agora no programa dele, elas obedecem à paleta de cores do cenário dele. Isso porque eu tô falando de um canal de YouTube. Você acha que um filme que custa milhões de dólares, uma série que também custa milhões de dólares, tu acha que os caras não vão se atentar a isso? Óbvio que vão. Mas a escolha de cores numa cena, ela nem sempre tá ligada necessariamente à emoção da pessoa, sabe? A emoção primal, amor, ódio e tal. Às vezes tá ligado a uma questão de associação. Às vezes o cineasta, ele associa muito a cor a um personagem ou uma situação. Depois, o personagem pode não aparecer. Só dele botar essa cor em cena, você já associa que é algo ligado àquele personagem ou àquela situação. Você fala, tem formas diferentes que você pode brincar com as cores. Por exemplo, o rosa já é uma cor que a gente identifica muito associada à feminilidade. Feminilidade. É difícil falar essa palavra rápido. E eu sei que tem gente que vai falar assim, mas até alguns anos atrás, nas décadas, sei lá, antes dos anos 50, não sei o quê, o rosa não era associado à mulher. Sim, é verdade. Mas o rosa, até mais adiante, ele é uma cor mais associada à inocência, à pureza, eu diria até à ingenuidade. E aí, se você quiser fazer um paralelo com filmes, você pode ir desde a representação do rosa pra feminilidade, falei rápido, Garotas Malvadas, né, que elas estão todas de rosa ali, ou até
Barbie, por que não dizer? Como você também pode usar o rosa pra inocência, né? Os filmes do Wes Anderson, volta e meia ele usa o rosa também pra mostrar esse tom inocente. Ou às vezes o contrário, né? Pra amenizar alguma coisa, né? Eu fiz um vídeo todo aqui sobre tom de filme, tom de séries. E nesse vídeo eu falo isso. Às vezes você tem uma mesma cena que, dependendo do tom que você bota, você pode encarar ela de uma maneira muito drástica ou ela de uma maneira leve. No filme do Wes Anderson, o personagem do Gene Hackman, ele é um escroto, ele faz coisas bizarras, mas ele tá todo de rosa ali pra você encarar ele com um tom mais inocente. Você leva ele muito mais pro lado maluco do que pro lado maligno. E essa mistura às vezes é poderosa, porque você pode estar pensando assim, Gaveta, eu lembro de uma personagem de Harry Potter que era vilã, que era a Dolores Umbridge. Mas olha que legal como é que é feita essa parte. Eu já falei em algum outro vídeo aqui sobre dissonância audiovisual. Chamam isso de Soundtrack Dissonance. Tem a dissonância sonora e tem dissonância visual. Dissonância sonora é quando o som não condiz com o que a gente tá vendo. Hey, Paul! E por ele ser tão diferente, ele acaba causando uma sensação diferente na gente. Essa dissonância dá um tom irônico pra cena. O mesmo acontece com o visual. Você botar essa personagem de Dolores toda de rosa, toda não sei o que, ela é toda certinha, que é uma cor associada à pureza e ingenuidade, para uma personagem que é má, causa uma dissonância visual muito legal. E passa até essa ideia de que ela é falsa, né? Ela quer, eu quero ordem, eu quero que tudo seja bonito e não sei o que, quando na verdade isso está mascarando a grande vilã que ela é. E é aquele lance também. Conforme a nossa história humana vai avançando, a gente pode começar a ter experiências diferentes com outras cores. E aí começar a ressignificar as cores. É possível. Para explicar isso, por exemplo, eu posso falar do roxo, que é uma cor ambígua. Aqui no link ele fala violeta. Eu gosto de falar roxo. Ele pode ser associado à tecnologia, à ciência, ao mesmo tempo ao ocultismo, à fantasia e à magia. Eu diria mais ocultismo e magia, eu diria ao lúdico. Não à toa, Euforia, a série, usa muito do roxo para associar a E eu diria até que essa viagem, a psicodelia, tu vê que tem muita coisa dos anos 70, bandas psicodélicas, usam também muito roxo, mas se eu fosse pegar situações mais atuais, você vê o Coringa, né? Ele tem aquela cor roxa majoritária dele, que você pode associar ao lúdico, mas você começa a beirar a insanidade com ele também, ou de você perdendo a noção da realidade. E falando de audiovisual, especificamente de câmeras que a gente usa para gravar YouTube, normalmente as cores azul e roxo são pouco difíceis de serem captadas pelos sensores dessas câmeras que a gente usa, tá? E aí eu tô falando de gama de cores, especificamente a gama de cores que não é HDR, né? Não é High Dynamic Range, e sim o espaço de cor mais limitado, REC 709. Já aconteceu aqui no canal de eu filmar com o rosto e fica muito marcado o meu rosto de um lado com a cor roxa ou azul, sabe? Que falta informação de cor ali pra você representar a cor da forma correta na tela. E aí você pode falar, não, claro, se você tem uma tela HDR, você resolve esse problema. Sim, mas você não pode pensar só nisso. Eu até já falei várias vezes do exemplo aqui da Guerra da Noite lá do Game of Thrones. Pra mim esse foi o erro. A pessoa fez a produção contando com isso. Mas por um outro lado, você quando produz conteúdo, você tem uma gama maior de cores na sua tela, ajuda demais. Já teve casos de eu fazer layout ou alguma coisa aqui em Gaveta Filmes. Eu falei, tá ok a cor aqui. E aí quando eu boto uma tela HDR, esse daqui, eu tô usando um Asus ZenBook 14X OLED, que é o Space Edition. Maravilhoso. Eu boto a imagem na tela OLED na hora. Eu falei, nossa, aí tem um erro, um contraste que tá estranho ali, aí eu acerto. O ideal, o que eu recomendo, na verdade, pra quem é produtor de conteúdo, é você sempre ter configurações diferentes pra você testar. Então, às vezes eu gosto de ver uma imagem no monitor normal pra ver como é que fica. E aí, nessa altura do campeonato, você já deve estar se perguntando assim, Gaveta, como é que eu vou saber que toda a cor vai estar certa em cada monitor? Porque isso acontece às vezes, você vai ver um monitor, ele tá com uma cor, o vermelho tá aparecendo aqui nesse monitor, e se eu for olhar num outro monitor que tá ali, o vermelho já fica diferente. E isso daí eu sei que é uma coisa que todo mundo já passou. Às vezes você trata uma foto pra botar no Instagram, sobe, e aí a pessoa abre a tua foto no computador e tu fica, nossa, mas na minha tela tava diferente, tava mais bonito. Sabe? Isso acontece muito. Você como designer tem como evitar isso? Evitar não tem. O que você precisa fazer é procurar fazer a sua arte no monitor que esteja minimamente calibrado, para saber que o tom das cores está certo. Por exemplo, esse monitor aqui do Space Edition, ele é validado pela Pantone, que é uma garantia que você tem que as cores são as cores certas. Agora, se você é designer, assim como eu, e você não só quer ter a cor validada pela Pantone, você quer ter aquela precisão cirúrgica na cor, aí você tem monitores que são
calibrados, são especificamente calibrados. A linha ProArt da ASUS é assim. Aliás, ASUS, manda esse notebook pra cá, por favor. Isso tá totalmente fora de parceria e tal. Eu tô publicamente pedindo pra deixar a ASUS envergonhada aqui, que eu queria demais esse notebook ProArt da ASUS. Que, caraca, a cor é calibrada. Pra gente que mexe com tratamento de cores, de coisa, caraca, é o sonho. Agora, uma coisa é você ter um HDR, você tem uma taxa de contraste maior, você tem mais cores pra você ver ali, realmente trabalhar nuances da sua arte. Quando tem a tecnologia OLED, é mais ainda. O tom preto no monitor OLED é muito mais preto do que um monitor que não é OLED. O OLED é a faixa preta, é o último dan, sabe? Assim, é o nível mais alto de contraste que você pode conseguir numa tela. Pra gente tá fazendo um layout, cara, você ter esse nível de contraste é muito bom. A linha nova de notebook da ASUS usa a tecnologia OLED. Por isso que assim, eu tô recomendando a linha notebook da ASUS. Você quer esse nível de fidelidade de cores, de beleza, de saltar os olhos. Eu sei que o YouTube aceita HDR, mas a experiência de você ver o contraste ao vivo é outra coisa. Eu não vou conseguir mostrar isso aqui por vídeo. Com um processador Intel Core i7 de 12ª geração, você tem um foguete espacial lindo pra você fazer o que você quiser. Se vocês quiserem mais informação sobre essa nova linha de notebooks com a tecnologia OLED da ASUS, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e clica e você vai ficar babando desculpa pelos notebooks, assim como eu fico sempre quando eu clico. Clica pra dar aquele engajamento aqui pra gente, por favor. Sério, é realmente importante você clicar nos links que a gente recomenda aqui. Você ajuda demais o canal, você não tem noção. Mas voltando a falar especificamente das cores, eu vou falar rápido aqui o que cada uma representa, o que falta ainda pra eu começar a fazer associações mais precisas com os filmes. O amarelo também é uma cor ambígua, ele é muito associado à recreação, a jovialidade, otimismo, a alegria, como também a ciúme, hipocrisia e eu diria até a covardia. E amarelou. Ele também pode ser relacionado à riqueza, né? Porque tem um ouro. Pode ser associado à vitalidade, à cor do sol. Mas é uma cor vibrante, né? Então, assim, tem um filme que mostra o equilíbrio das cores de uma maneira muito didática, que é Divertidamente. Qual é a cor da alegria? Amarelo. Que também é a cor do otimismo. Você vê que a personagem é muito otimista, extremamente otimista. Gente, sem exagerar, não tem nada demais. Rato morto! É bem didático, né, esse filme, que você tem a tristeza. Qual é a cor da tristeza? É azul. Cor da depressão. Qual é a cor da raiva? Vermelho. Fogo é intensidade. Erotismo. Mas também pode ser paixão. A nojo, é nojo, né? Não sei o nome, nojinho, sei lá. Verde. É brócolis. E eu diria muito associado até à riqueza, né? Tu vê dinheiro, verde, o que pode colaborar pra um tom snob. Que eu acho que é por isso que botaram aquela personagem especificamente de verde. O medo no Divertidamente, eles botaram de roxo, porque assim, o amarelo já tava ocupado, né? Pela alegria. Ele é um roxo bem desaturado, que acho que aproxima um pouco mais pra sensação de medo. Que se eles colocassem o personagem do medo, mas fizessem aquele violeta bem forte, um violetão mesmo, aí começa a ir pro lado erótico. Não seria legal botar isso daí num desenho de criança. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Assim, existem várias associações a cores. Por exemplo, o preto, ele é muitas vezes associado à morte e ao vazio também, porque é a escuridão, você fecha o olho e fica tudo preto. Ou ao oculto, que é sombrio e desconhecido. Mas o preto também é associado à elegância. Se você quiser fazer uma arrumação de cores para remeter ao erotismo, à sensualidade, você vai utilizar o tom preto em algum lugar ali. As cores, elas sempre têm esses pontos positivos e negativos. O branco é a união de todas as cores. Dá a sensação de limpeza, dá a sensação de paz. Não à toa você vai ver profissional de saúde, né, o médico, alguma coisa assim, eles estão de branco, alguma coisa assim. Imagina um médico com a roupa vermelha. Você tá entrando lá, o cara com a cor de sangue. Dr. Gabriel é o nome da fera. Hospital normalmente é isso, é branco, azul e verde. Natureza, calma, paz, confiança. Mas falando das percepções mais negativas de cada cor, branco é o vazio. Onde é que eu tô? A gente, quando fica velho, fica com o cabelo branco. Ele também pode ser associado à depressão, de certa forma, porque você pode representar ele como uma ausência de sentimentos. Falando do Divertidamente, quando a Riley tá na sala de aula, as ilhas são desligadas, vai pra um branco, cinza, né, as cores ali, que é tipo ausência, acabou, não estou sentindo mais nada. Agora já é hora daquele palavrão? Então essas combinações de cores, paletas de cores, o que elas representam, o que elas despertam na gente, são utilizadas constantemente em obras do audiovisual, mas eu quero falar de uma que usou isso daí com muita maestria, e ela é muito conhecida por isso, que é Breaking Bad. Até porque o criador do Breaking Bad, o Vince Gilligan, ele já falou sobre isso em entrevistas. E é muito legal você notar isso. As pessoas, inclusive, montam mapas de cores de roupas dos personagens. Isso se reflete no nome dos personagens. O protagonista é o Walter White, que é a união de todas as cores. E ele vai variando várias cores de roupa ao longo da série. E é muito irado você ver isso, como no início da série ele tá com roupas mais claras, as roupas vão escurecendo, e como eles vão trabalhando. Eu tive uma experiência muito doida com isso, porque eu falei esse caso que eu passei quando eu fiz o Top 10 séries
séries aqui que eu tomei todos os spoilers possíveis de Breaking Bad porque eu tava editando pro Jovem Nerd, eu tava na segunda temporada, o Jovem Nerd resolveu fazer uma retrospectiva de toda a série de Breaking Bad, então eu vi tudo, e inclusive eu vi sobre a teoria das cores em Breaking Bad. Mas isso foi legal porque sabendo que as cores tinham influência, eu comecei a desvendar ações do Walter White de acordo com a cor da roupa dele. Então eu lembro que eu tava vendo a série e aí tem uma cena que ele aparece com a blusa vermelha. Vermelho, cor intensa. Já falamos aqui. Quando ele apareceu com o vermelho, eu já tava assim, ih, rapaz. E não à toa, ele começa a botar pra fora o sentimento. Ele não se contém. This genius of yours. Maybe he's still out there. E isso ainda é mais didático numa das cenas mais icônicas da série. Ele tá discutindo com a esposa dele. Ele aparece nessa cena de vermelho, eu já fico assim, caraca, o tempo vai fechar. Se você reparar, ele tá com duas blusas. Ele tira a primeira blusa, que era vermelha, e a blusa que ele tá por baixo é um vermelho mais escuro. Ele vai mostrar o lado mais sombrio dele agora. E aí ele mostra pra ela a realidade mesmo, que ele fala, cara... I am not in danger, Skyler. I am the danger. E ela fica com aquela cara de chocada. Ela tá vendo um monstro pela primeira vez na frente dela ali. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Inclusive a Skyler, né, que é a esposa dele ali, todos os personagens têm as cores trabalhadas, mas a dele é muito legal, porque no início ela tá depressiva, ela tá de azul. Repara que ela tá de azul, ela tá naquele tom. Ao mesmo tempo que o azul passa a confiança, ela é o porto seguro dele, a esposa dele, a família representa ali, também representa a depressão, aquele estágio que ela tá ali. Tá grávida com o marido dela com câncer, né, e tem os problemas financeiros. O Hank, o personagem da justiça, ele é íntegro, não sei o que assim, ele usa muito predominantemente cores marrom. O marrom, ele pode ser muito associado do lado negativo a nojo, que te lembra de cocô. Mas o marrom ele também pode ser associado à tradição, à confiança, porque você lembra de madeira, ao rústico, ou até antiquado. E ele passa muito isso. O Hank, ele passa essa cara de ser meio tio, ele é o tiozão, ele fala não sei o quê, mas ele é íntegro. O marrom vai representar muito bem ele. Ao ponto que a esposa dele, ela usa muito roxo. E o roxo, eu já falei que tem uma ligação com psicodelia, ao místico, não sei o quê. Olha a personagem dela, ela tem toda essa vibe, assim. E ao longo da série, esses personagens também vão mudando de cor. A Skyler, que antes estava nesses tons de azul, e aí conforme ela vai ficando mais empolgada e vai ficando eufórica, muda as cores também da roupa dela, ela vai ficando nesses tons mais cinzas, conforme ela vai desgostando da vida e desgostando daquilo tudo que ela se meteu. O Pinkman, eu já falei que o rosa, ele tá associado à ingenuidade, né? Então, eu acho que tem muito disso no Pinkman, que ele é o cara ali que tá fazendo o negócio das drogas, mas ele também é o cara que o Walter White deita e rola. Ele também tem muitos tons de vermelho e aí tem um lance de agressividade. You see, hydrofluoric acid won't eat through plastic. It will, however, dissolve metal, rock, glass, ceramic. E isso no Breaking Bad eu tô falando só de roupa, né? Em outros filmes é tratado como elementos de cena, outro cores de tratamento de cor, muitas vezes com iluminação. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre iluminação. Agora, se você gosta especificamente desse assunto de design, de como cores, formas podem despertar a sensação nas pessoas, eu fiz um vídeo sobre fontes, como as fontes despertam sensações diferentes nas pessoas. Eu sei que eu desperto uma sensação de euforia em você quando eu me despeço mandando um beijo bem forte na sua nádega esquerda.